a XP é uma grande responsável pela democratização dos investimentos alternativos no Brasil. E apesar de a gente ter evoluído bastante a partir ali de 2018, falo pela distribuição que a gente tem aqui também, que a gente tem intensificado nos últimos 3 anos principalmente, ainda é muito novo. Acho que a gente tem um potencial gigantesco para evoluir. O Brasil tem excelentes personalidades, literalmente pessoas que fazem chover canivete com pouco, né? Aqui no Brasil a gente sempre dá uma improvisada e consegue dar a volta por cima e criar coisas diferentes. Mas o Venture Capital dentro do Private Equity, dentro de Special Situations, outras estratégias, ele, como tu comentaste várias vezes, é uma das estratégias mais arriscadas, porque muitas vão ficar pelo caminho. E se a gente pudesse daí agora separar, não olhar daí do lado mais, enfim, do que tu utiliza de critérios para investir, o que tu começa a notar que talvez possa dar errado, enfim, o que leva essas empresas acabarem ficando pelo caminho, e se isso existe alguma possibilidade mesmo, que às vezes a empresa é competente, tem um time bom, tem todo um processo bem feito, mas ainda assim não dá certo, talvez por sorte, por mercado, pelo momento. O que tu diria assim que geralmente impacta, mesmo tendo um time bom, tendo um momento interessante de mercado, que às vezes também faz ainda não dar certo? Desalinhamento entre os sócios é um dos fatores mais comuns dos insucessos das startups. E eu vou dizer que não só startup, acho que na economia real também. Sim. Né? Então, quando não tem um alinhamento de perspectiva, objetivo, metas, enfim, briga entre sócios acaba levando um negócio à ruína. Né? Mas tirando essa característica, eu acho que o que geralmente, olhando os negócios nascentes, é um produto que ainda não tem o PMF. A gente chama de PMF, é Product Market Fit, aquele produto que se encaixa realmente resolvendo uma dor. Uhum. Tanto que a gente trouxe um case super bacana para um dos encontros do Founders Club, que foi uma menina que recebeu no PowerPoint 8,5 milhões de reais e o negócio sucumbiu. Depois de 2 anos e meio, o negócio acabou. E tem uma das falas assim, eu falei, qual foi o principal aprendizado, né? Foi legal trazer, falar de sucesso é bacana, mas é legal trazer os aprendizados do insucesso também. E eu achei muito bacana que ela falou o seguinte, Anderson, não dá pra gente vender o que as pessoas não querem comprar. E tu pode botar o dinheiro que tu imaginar no mundo que não tem, né? Então acho que essa questão que eu trouxe sempre, isso funciona muito, até na minha tese de investimento, eu só invisto no que eu consigo vender, tanto que na maioria das vezes a primeira coisa que eu faço, eu tento vender. A Switchshare, essa empresa que eu vendi para a VTX, depois de 3 anos, eles tinham uma solução que eu fui num primeiro potencial cliente me disse não, segundo me disse não, terceiro, por coincidência, era a Fox, era aqui em Porto Alegre, e também me disse não no primeiro momento, mas eu fui conversando com a pessoa, chegou até um determinado ponto que ele disse, não, eu pago, né? Mas eu teria que refatorar a solução, eu teria que mudar algumas coisas. E exatamente isso, a característica, a solução tem que atender algo que de fato resolva um problema, né? E problema não só de poucas pessoas, mas de muitas pessoas. Por isso que eu falo aquela questão de discernir um bom negócio do bom negócio para investir, porque qualquer bom negócio que tu consiga 300, 400, 500, 600 clientes é um baita negócio, mas como é que tu vai ter um negócio que vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 mil clientes? Como é que tu tem um negócio que escale, né? E como é que tu entra num negócio que eventualmente não tem teto? Então a questão founders, relacionamento entre founders, segundo seria essa questão de ter de fato um produto, e terceiro também é olhando para LTV. Agora eu vou entrar numa parte mais técnica, LTV é o Lifetime Value, né? Quanto esse cliente vai te deixar ao longo do tempo. Então agora eu estou tentando apoiar algumas soluções que entram para o mercado de PMEs, mas o que acontece? Particularmente olhando a parte de contabilidade, né? O business tem que, para um contador, se ele vai atender só PMEs, inevitavelmente, em algum momento, quando esse cliente crescer, ele vai dar churn, né? Porque quando ele vai ter que ir lá para entrar para um lucro presumido, lucro real, e assim mudar a forma, e ele não vai atender mais esse cliente ele tem um ciclo de vida mais curto, diferente do construir um negócio que tu pega desde o pequeno até o grande. Então, sempre quando a gente pensar um business, né, qual o ciclo de vida. Isso é uma coisa que a tecnologia vem nos impactando fortemente. A Kodak foi uma empresa que durou mais de 100 anos. Né? Bastou em 6 anos o mercado de câmeras digitais acabar com o mercado da Kodak, mas bastou os nossos telefones celulares acabar com o mercado de máquinas fotográficas digitais. Uhum. Então, essa questão da inovação em ciclo de vida e produto, tu tem que ser de fato visionário. Não é por menos que a Apple é o que a Apple faz, porque ela está sempre se reinventando exatamente para ela mesma, exatamente matar os produtos do passado e já criando os produtos do futuro.
né? Então sempre com uma visão de inovação, visão de longo prazo e longevidade, né? A tecnologia é isso que a gente está vendo muito já hoje, né? Alguns ciclos de vidas de curto de produto é extraordinário em determinado momento, mas quando vê é voo de galinha, aquele voo raso, né? Então enfim, poderia também entrar aqui mais no mérito de vários pontos, mas Mas é interessante quando o Anderson traz essa visão, né, o quanto que hoje o empreendedor, né, independente do tamanho da empresa, o tempo da empresa, né, o quanto é importante ele estar tentando fazer esse exercício de auto, sabotar o próprio negócio no sentido de o que que eu poderia fazer que o meu negócio deixasse de existir. É melhor ele enxergar isso antes exatamente. para conseguir corrigir do que vir alguém que enxergue algo e daqui a alguns anos não se tenha mais. Isso conceitualmente para todo e qualquer negócio de base tecnológica é meio que uma máxima, né? É Ele uma tem que máxima. estar permanentemente se reinventando, se renovando, tendo a capacidade de ele mesmo matar o próprio negócio, porque se ele não fizer, alguém vai fazer por ele.